Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, sábado 2 de setembro. Dia de Botafogo, dia de clássico, dia de estádio Newton Santos pulsando a partir das 21 horas para que juntos possamos empurrar o Glorioso em busca da 12ª vitória em 12 jogos como mandante. Naturalmente, vencer o clássico significa muito. Para começo de conversa, 3 pontos. Jogando para o lado do Palmeiras, a pressão amanhã contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Vencendo o Flamengo, a gente também coloca 18 pontos de vantagem para cima do rubro-negro, enterrando qualquer possibilidade, qualquer resquício de esperança que ainda reste na Fla-Press em relação ao rubro-negro brigar pela taça do Campeonato Brasileiro. Vencer o clássico também significa uma injeção a mais de confiança no time do Botafogo, na comissão técnica, especialmente depois da eliminação na Copa Sul-Americana. E de todo o apoio que a galera botafoguense deu no retorno dos atletas lá da Argentina, né? Foi realmente uma demonstração de carinho para lá de especial. É muito importante vencer o Flamengo, todo mundo sabe disso. Agora é claro, para vencer um confronto importante como esse, é preciso explorar pontos fracos do adversário e também neutralizar os seus pontos fortes. E é disso que se trata esse vídeo análise. Eu quero mostrar para você exatamente, mostrar para você pontos fortes e fracos do nosso adversário, com imagens. Então acompanhe esse vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e além disso, dê uma moral adicional ao Fala Fogão, se cadastrando também na Perimet, patrocinador oficial do Glorioso e parceira aqui do canal. Se cadastrando na Perimet através do link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então no primeiro comentário fixado, você ajuda no desenvolvimento do nosso trabalho, porque dessa maneira a gente gera novos cadastros para a Perimet e a nossa parceria com o patrocinador oficial do Fogão segue em frente. Sempre destacando que a odd para a vitória do Botafogo no dia de hoje tá uma coisa, ó, maravilhosa. Dá um confere só. E destacando também, se você quiser cravar o placar, a coisa pode ficar ainda melhor. Confesso para você que eu tô aqui numa esperança de um placar. Vou deixar ver se acontece e depois a gente conversa sobre isso. Cadastre-se na Perimet, dê essa moral e lembre-se sempre, site para maiores de 18 anos, faça a sua fezinha sempre com muita responsabilidade e utilize o código bônus, o cupom LUNA. Dessa maneira, num depósito a partir de R$50, você vai ter a Perimet colocando o mesmo valor que você. Colocou 100zão, a Perimet vai colocar mais 100 e você vai ficar com 200 para poder fazer a sua fezinha. Beleza? Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, que jogo, hein? E que momento o Botafogo está vivendo? O Botafogo chega nesse clássico contra o Flamengo como favorito. Pô, Vitor, favorito em clássico? De vez em quando acontece. É verdade. Nem sempre a gente vai falar que tem um favorito no clássico, mas considerando a maneira como o Botafogo se comporta jogando em casa, a situação do Flamengo de fragilidade defensiva, muito espaço, não tem de fato conseguido colocar aquela qualidade toda em todas as fases do jogo. Isso torna esse confronto favorável ao Glorioso. E a gente tem que, sinceramente, falar isso em bom tom. Nada de ficar, não, porque não pode, não, porque não sei o quê. Temos, claro, que confirmar dentro de campo o favoritismo. Favoritismo esse, inclusive, que também é apontado por muitos torcedores do Flamengo. Não é modo de falar. Tem torcedor do Flamengo com verdadeiro receio de tomar uma goleada na noite de hoje, né? Eu ia falar tarde, mas na noite de hoje. E o Botafogo, sinceramente, jogando com a intensidade que a gente sabe, coloca no estádio Newton Santos, a gente realmente pode ter uma noite espetacular. Que assim seja, né, Fogão? Que assim seja. Para poder ilustrar aqui, da melhor forma possível, os pontos fortes e fracos do nosso adversário, eu decidi dessa vez fazer um vídeo análise diferente. Eu vou mostrar para vocês imagens de várias situações, tanto com características positivas da equipe do Flamengo, quanto com características negativas que o Botafogo pode e deve explorar. Dá um confere e daqui a pouquinho eu volto.
Vamos começar destacando aqui, Fogão, a capacidade que a equipe do Flamengo possui de levar perigo para os seus adversários, construindo jogadas através de infiltrações e passes em profundidade, justamente para poder explorar o espaço concedido nas costas da defesa. São vários os exemplos aqui que eu separei para você poder visualizar do que eu estou falando. Tempo e espaço para os jogadores de meio de campo do Flamengo pode ser fatal. A gente tem que estar sempre muito ligado em quem vai receber essa bola e, claro, quem está se projetando. Os atacantes do Flamengo, bem como os seus laterais, gostam de fazer essa projeção, gostam de correr em direção à meta do adversário. Por isso, um jogador de meio de campo que tiver tempo e espaço para enxergar a jogada pode criar uma situação muito perigosa para a meta do Botafogo. Também vale destacar como ponto forte a bola aérea do Flamengo explorando a entrada do Léo Pereira, especialmente na segunda trave. Estou mostrando para você aí imagens de projeção do Léo Pereira, né, justamente para atacar o espaço, atacar a bola. E o Flamengo mira o zagueiro. No primeiro turno, você lembra bem, o Botafogo sofreu com o Léo Pereira em 2 ocasiões. E a gente vai ter que prestar bastante atenção no jogador. É claro que não é o único grande cabeceador da equipe do Flamengo. O Bruno Henrique também costuma dar bastante trabalho nesse tipo de jogada. Ainda falando de bola aérea, de bola cruzada na área, vale destacar quando a equipe do Flamengo começa a ter dificuldades de criar, de construir com a bola no chão, eles começam a apelar muito para cruzamentos. Eu até brinco com um amigo que é o Mengobol. Só que tem um detalhe, nem sempre esse cruzamento é para gerar um cabeceio direto para a meta do adversário. Em várias ocasiões, conforme você está vendo, o objetivo é ajeitar a bola para um terceiro, seja para uma finalização direta, seja para uma bicicleta, enfim, da maneira que der para finalizar. Então a gente vai ter que também prestar atenção na segunda bola. Tem sempre que ter alguém atento à segunda bola. Não deixar a equipe do Flamengo justamente explorar quem está chegando. Então é um ponto realmente que vale destacar. São vários os exemplos em que a equipe rubro-negra conseguiu chegar ao gol ou gerar perigo dessa maneira. Um outro ponto que eu quero observar aqui com você é a pressão na saída de bola do adversário. A equipe do Flamengo gosta de subir o seu bloco de marcação. E os volantes do Flamengo acabam tendo um papel bem importante nesse quesito. Diante da equipe do Internacional, bem como da equipe do São Paulo, a pressão na saída de bola surtiu efeito, gerando situação perigosa que poderia ter saído gol. A mesma coisa aconteceu diante da equipe do América Mineiro. Um último elemento aqui de ponto forte que eu quero destacar é pegando como exemplo o gol que o Gerson fez diante da equipe do Curitiba. No jogo contra o São Paulo, que aconteceu antes da partida contra o Curitiba, foi possível observar precisamente o mesmo estilo de jogada. Troca de passes do meio de campo do Flamengo, 3 homens envolvidos, Gerson na frente da área finaliza. Contra o São Paulo, a defesa foi realizada, mas diante da equipe do Curitiba, o Gerson acertou um chutaço e conseguiu colocar o Flamengo em vantagem no fim daquela partida. Agora, destacando também os pontos fracos, é sempre interessante a gente observar, por exemplo, o espaço nas costas da defesa, especialmente se eventualmente o Felipe Luiz tiver que entrar nessa partida. O Ayrton Lucas deve ser o titular, mas é bom destacar esse ponto aqui. Um outro aspecto que vale comentar é quando a equipe do Flamengo precisa marcar correndo em direção à própria meta, quando precisa fazer aquela recomposição. Eles não conseguem voltar na intensidade necessária e dessa forma sempre acaba surgindo espaço para finalizações da entrada da grande área. Eu até coloquei aqui para você aquele lance que o Lucas acaba levando a bola e ninguém marca o jogador. A equipe do Flamengo tem essa dificuldade de chegar junto, chegar firme na marcação em frente à grande área. E quando precisa fazer esse movimento de retorno, quando a equipe adversária tem um contra-ataque à sua disposição, aí é que a defesa do Flamengo acaba tendo muita dificuldade. E a gente sabe, a transição ofensiva do Botafogo é algo muito importante no nosso estilo de jogo, ainda mais jogando no estádio Newton Santos. São vários os exemplos onde a defesa do Flamengo, o sistema defensivo do Flamengo, não conseguiu fazer uma recomposição à altura do que era necessário. E dessa maneira foi gerando perigo, situações
de chances claras, inclusive, para os times adversários. Alguns exploraram, outros não, mas fica esse destaque. Também fica o destaque das bolas cruzadas na área do Flamengo. Eles possuem grande dificuldade de marcar esse tipo de jogada. E é interessante que por diversas vezes os jogadores do Flamengo sequer saem do chão praticamente. Também vale comentar quando a defesa do Flamengo tem a pressão do adversário na saída de bola. O Cuiabá, por exemplo, soube explorar esse tipo de situação. Subiu seu bloco de marcação logo no começo da partida e gerou situações de perigo diante do rubro-negro, conseguindo dificultar essa saída de bola e gerando uma finalização, né? Mesmo que não tenha saído o gol, é uma maneira que o Botafogo pode eventualmente explorar aí as fragilidades da defesa rubro-negra. Também vale comentar aqui como ponto fraco, e são vários os destaques, né, de ponto fraco da equipe do Flamengo, defensivamente falando, é a segunda bola, Fogão. Eu pude observar em várias situações que a segunda bola pode sim gerar o gol que o Botafogo precisa para vencer esse confronto. Pode observar aí nas imagens que eu estou mostrando para você a quantidade de vezes que os times adversários conseguem ficar com a segunda bola e gerar uma situação muito perigosa, uma finalização que passa perto ou mesmo que gera o gol. Foi assim contra o Cuiabá, foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim também diante da equipe do América Mineiro. O América Mineiro ensaiou fazer o gol numa finalização justamente numa segunda bola e depois o gol saiu. O gol do América Mineiro foi de um contra-ataque misturado com essa questão da segunda bola. O time do Flamengo faz uma recomposição lenta, o jogador do América Mineiro se aproveita disso e faz o gol. Então a segunda bola pode ser um caminho e a gente precisa ter atenção a esse tipo de jogada. Quero destacar aqui também quando o time do Flamengo é atacado com os atletas em projeção. Quando você tem 2, 3 jogadores que fazem tabelas rápidas e vão correndo em direção à meta do adversário. A defesa do Flamengo tem muita dificuldade de marcar esse tipo de situação. O meio de campo não recompõe da melhor forma possível e os caras não marcam com aquela intensidade necessária. E aí, Fogão? Ficou bem claro para você aquilo que o Botafogo deve se preocupar e aquilo que o Botafogo pode e deve explorar para chegar a essa vitória? Eu confesso, eu estou muito confiante para a noite de hoje. Acredito que a gente vai fazer uma festa incrível, a maior já registrada no estádio Newton Santos, diga-se, por conta do orçamento disponível, R$64 mil, né, que foram arrecadados para poder fazer a festa na noite de hoje. Mais uma vez eu ia falar tarde, na noite de hoje. E certamente depois, no pós-jogo aqui no canal, a gente vai poder comemorar uma vitória juntos. Que assim seja. Qual é o seu palpite para essa partida? Lembre-se de fazer a sua fezinha na Perimet e de se cadastrar utilizando o link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Um grande abraço e até logo mais no pós-jogo da vitória aqui no canal.